Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora dando sequência, esse vídeo é de número 418, da bicorporiedade e da transfiguração. Então, continuando aqui, capítulo 7, Kardec continua assim, ó. De outras vezes, viu da mesma maneira um homem que ele era desconhecido, e certo dia, viu seu próprio irmão que se achava na Califórnia. Este se lhe apresentou com a aparência tão perfeita de uma pessoa real que, no primeiro momento, acreditou que ele houvesse regressado e quis dirigir a palavra. Olha para você ver. Agora, isso aqui já é um outro caso. De outra vez, viu da mesma maneira um homem que ele era desconhecido e certo dia viu seu próprio irmão que se achava na Califórnia. Este se lhe apresentou com a aparência tão perfeita de uma pessoa real que no primeiro momento acreditou que ele houvesse regressado e quis dirigir-lhe a palavra. Então, pense da seguinte maneira. Vamos usar o toalete novamente. Você levanta-se de madrugada, vai ao toalete, a hora que você olha o seu irmão ali, sentado, né, numa cadeira, olhando para você, tão nitidamente, tão real que você pensa assim, não, mas não é possível. É meu irmão mesmo, vou abraçá-lo. Logo, entretanto, o vulto desapareceu. A hora que você vai abraçá-lo, ele desaparece. Sem lhe dar um tempo a isso. Quer dizer, sem lhe dar um tempo de lhe interrogar, de lhe abraçar. Entendeu? De você dizer a ele, mas você se encontrava na Califórnia, você voltou? Como assim? Ou eu estou sonhando, ou isso aqui é um... Que isso? Ou é uma ilusão, ou é uma fascinação? Não, não tem nada de ilusão, de fascinação, não. O negócio é real, né? Uma carta que posteriormente lhe chegou, né? Aí, uma carta posteriormente, né? Lhe chega em suas mãos, né? Chega em tuas mãos. Trazendo-lhe a prova de que o seu irmão, né? Que você vira, não morrera. Sabe aquele irmão que você viu lá no quarto? Ele não morreu. Essa senhora era o que se podia chamar um médium vidente natural. Mas então, como assim dissemos ainda, nunca ouvira falar em médium nenhum. Então, olha só, essa senhora era o que se pode chamar um médium vidente natural. Mas então, como acima dissemos, ainda nunca ouvira falar em médium. Então, era tão natural que ela nunca ouvira falar em médium. Ela desconhecia o que era espiritismo, nunca ouvira falar em espiritismo, nunca ouvira falar em alma, em espírito, imortalidade da alma, vamos por aí em diante, né? Nunca ouvira falar em fluido energia vital, fluido perispiritual,
fluido animalizado. Ela nunca ouviram falar em médium, mediunidade. Nunca ouviram falar. Então, esses é que realmente são os médiums, assim, que nós podemos dizer como está aqui, videntes natural. Que não provocam a faculdade, né? Porque eu não sei se é Erasto ou São Luís aqui, eu esqueço o nome dos dois. Eles nos dizem que todos os dons são desenvolvíveis, são desenvolvidos. Nós sabemos que todos os dons mediúnicos são desenvolvidos, mas eles nos orientam. Nunca provocar o desenvolvimento. Nunca excitar o desenvolvimento. E sim deixar que desabroche aquela faculdade naturalmente. Como já dissemos aqui, eu vou narrar isso novamente. O botão de rosa. Eu já disse isso, eu vou repetir, porque isso é psicologia. A pessoa fala assim, mas você já disse, não precisa falar mais. Isso é psicologia. Você passa próximo a um pé de roseira, tem um botão de rosa. Você pensa assim, eu vou apanhar esse botão de rosa e vou abrir todas as pétalas dele. A hora que você termina de abrir todas as pétalas, você percebe que você quebrou todas as pétalas. Isso são os médiuns meia boca. Nas casas espíritas meia boca. Que não optaram pelos estudos. Que se precipitaram e foram logo de encontro à excitação do desenvolvimento das faculdades e dos dons mediúnicos. Não optaram pela teoria, e sim pela prática. Kardec, que o quê? Nós vamos pro reiki, nós vamos pra apometria, nós vamos pro cabala, nós vamos pro... Entendeu? Nada contra. Reiki é nobre, apometria é nobre, mas nunca dentro de uma casa espírita. Eu calo a minha boca o dia que você me apresentar dentro das 5 obras básicas e das obras de Chico Xavier, onde se permite, dentro de uma casa espírita séria. Agora eu disse o nome, né? Complicou tudo. Dentro de uma casa espírita séria, onde pode-se implantar esses trabalhos alternativos. Trabalho alternativo. Porque isso são trabalhos alternativos. Isso são atendimentos alternativos. Isso são trabalhos nobres. São trabalhos especiais. Mas, se eu estudei apometria e reiki, já que eu estudei, que eu tenha vergonha na cara, que eu tenha coragem de alugar um estabelecimento e escrever lá na frente: apometria
e reiki. Ministramos apometria e reiki. Dia tal, dia tal, dia tal. Agora, me mostre dentro das obras básicas, onde Kardec incentiva dentro de uma casa espírita apometria ou reiki. É preciso separar uma coisa da outra, gente. É preciso separar uma coisa de uma outra. Uma coisa de uma outra. Analise só para você ver. Numa sala cirúrgica, uma escola de samba treinando as bailarinas no momento que os neurocirurgiões estão ali com o crânio de uma pessoa aberto. Vamos usar esse termo já. Então, os neurocirurgiões estão ali abrindo o crânio de um paciente e, em meio a eles, uma escola de samba treinando as bailarinas. E o samba tocando dentro da sala cirúrgica. Aí você fala, mas você está de brincadeira, Luiz. Isso é impossível. Ué, você ainda não conseguiu raciocinar que uma casa espírita é um pronto-socorro? É um hospital? É uma sala cirúrgica? Você ainda não conseguiu raciocinar isso? Ainda não passou pelo cérebro, pela consciência? Ainda não conseguiu raciocinar que um centro espírita sério, mas então o problema, né? Ele é um hospital, é um pronto-socorro, é uma sala cirúrgica, e que ali espíritos estão sendo atendidos cirurgicamente. Ali espíritos encontram-se nas macas, nas cadeiras de roda, recebendo soro, medicamento, dentro da casa espírita. A mesma coisa numa sala cirúrgica no hospital, uma escola de samba. É possível operar o paciente em meio a uma escola de samba ali dentro? Não. Então também não comporta dentro da casa espírita esses trabalhos alternativos, que são ótimos, excelentes, mas cada um no seu devido lugar. É isso que Kardec veio fazer a 18 de abril de 1857. Separar o joio do trigo. Porque antes, eu não sei se você sabe, sempre existiu a comunicação do mundo espiritual para com o mundo físico e vice-versa. Mas era uma bagunça, era uma falta de respeito. Mas parece que não adiantou Kardec codificar a doutrina dos espíritos e nos mostrar como tem que ser as coisas feitas, realizadas. Parece que não adiantou. Bom, para uns 3% resolveu sim. Mas para 97% não resolveu nada. Então os trabalhos mediúnicos numa casa espírita é tão sério, mas tão sério, que as pessoas devem se preocupar até com o que fala dentro de uma casa espírita. Nada de brincadeira dentro da casa espírita.
Nada de. Vocês já ouviram aquele ditado? Nada de caçoar o outro dentro de uma casa espírita. Nada de caçoar. Agora, esse comportamento é enérgico com amor. É querendo mostrar-vos para que, quando retornares à pátria espiritual e que se verem lá na lama, nos pântanos umbralinos, e que interrogar os bons espíritos, mas por que me encontro na lama? E que você ouvir as respostas, você não venha com o desculpismo, porque pelo menos a oportunidade de saber o que pode e o que não pode, principalmente dentro de uma casa espírita, você está aprendendo. Você está aprendendo. Nada de caçoar um ao outro. Nada de tirar sarro um no outro. Isso baixa o padrão vibratório. Pode ser que a pessoa não seja pega ali pelas trevas, mas um dia, 2 dias depois, ela continua ainda com o padrão vibratório baixo. E ali as trevas aproveita aquela situação e pega a pessoa. Então, existe o trabalho de apometria? Existe. É alternativo. Existe o reiki? Existe. Isso tudo é alternativo. Isso não faz parte de espiritismo. E onde introduz esses trabalhos, o nome já modifica. Mistificação. Mistificação. É o mesmo que você vamos usar feijoada. Você sabe o que é uma feijoada? Orelha de porco, beiço de porco, rabo de porco, pé de porco, língua de porco, isso de porco, aquilo de porco. Isso aí para mim não é feijoada, isso aí para mim chama-se lavagem. Por que que as mulheres, quando vão fazer o almoço ou o jantar, uma panela para cada ingrediente? Uma para o feijão, uma para o arroz, uma para a macarronada e outra para outros ingredientes. Por quê? Por que que a mulher não pega e mistura tudo? Não, eu não vou sujar as panelas, não. Eu vou pegar, eu vou usar uma panela só para não sujar as outras panelas. Eu vou colocar nesta panela aqui arroz, feijão, macarrão, batatinha, orelha de porco, costela de porco, costela de vaca, pé de vaca, língua de vaca, tudo dentro dessa panela. E cozinha para você ver o que vira. É o que acontece em certas casas espíritas quando introduzem tudo lá dentro. É místico. É esotérico. Isso não é espiritismo. Parece que eu estou mudando o assunto, né? Mas não estou, está aqui.
O tema anterior nos dá a oportunidade de tecer esses comentários. Então as pessoas devem assumir, né? Templo esotérico místico. Aplicamos reiki e apometria. Agora, Centro Espírita, Doutor Eurípides Barçanufo. Opa, esse é bom. Centro Espírita, Doutor Eurípides Barçanufo. Esse é bom. Aí você entra lá dentro, um atabaquezinho. Você vai no outro canto, um preto velho. Nada contra. Mas você entende que tem que ter um lugar para cada um? Você vai no outro lugar, lá dentro, um reiki. No outro, uma apometria. Ué, mas o que está adiantando aquele nome lá fora? Centro Espírita, Doutor Eurípides Barçanufo. É uma pegadinha? É para pegar os trouxas que tá passando na rua? É para pegar os bobão que tá passando na rua? Que desconhece espiritismo? É uma maneira de pegar os trouxas, né? Porque as pessoas, observando ali na frente, Centro Espírita, Doutor Eurípides Barçanufo, as pessoas veem em mente o apóstolo de Sacramento. Mais nada. Mas depois que entra lá dentro, é aquela baderna. Então isso é inadmissível. As pessoas teriam que ter vergonha na cara de dizer que são espíritas. Esses é lamentável. Esses são os verdadeiros antagonistas do passado reencarnado na pele de espíritas que estão dentro do espiritismo hoje, tentando denegrir essa doutrina. E são tão hipócritas que não raciocinam. São tão pobres de espíritos que não raciocinam. São tão hipócritas que tudo que nós estamos dizendo aqui, nós é que ainda estamos errados. Pela forma como nós estamos dizendo. Mas como tratar hipócritas? Como tratar antagonistas? Como tratar bandido? Como tratar bandido? Porque isso é uma bandidagem. Isso é uma falta de respeito. Isso é abjurar o Cristo. Isso é afugentar as ovelhas que já vinham desgarradas do rebanho do Cristo. Então, o dia que me apresentarem que nas obras básicas de Allan Kardec, da doutrina, isso tudo é favorável, eu calo a minha boca e peço perdão. Caso contrário, eu não peço perdão de forma nenhuma, porque eu estou com a minha consciência tranquila do que eu estou fazendo e guiado. Isso é o que é o mais importante. E amparado por fatos. Eu tenho fatos na minha mão que me provam o que eu estou dizendo. Alguns podem achar ruim, é direito de todo mundo. Mas geralmente aqueles que acham ruim é porque não têm conhecimento, é pobres de espíritos. Em vez de estudar, em vez de raciocinar, vai achar ruim. Primeiro nós achamos ruim, depois nós vamos estudar. Como fizeram com Galileu Galilei.
Primeiro condenaram ele, primeiro mataram ele, para depois estudar aquilo que ele havia dito. Mas quando descobriram que ele estava certo, ele já tinha morrido. Então nós temos que aproveitar enquanto nós nos encontramos a caminho, porque depois não tem volta. Eu não iria dizer isso aqui se eu não estivesse embasado nos fatos reais dos acontecimentos. Eu não sou trouxa de abrir a boca indevidamente, sem fatos. Agora, na condição de espírita há 38 anos, eu prometi que no livro dos médios muitas coisas as pessoas iriam ouvir e as pessoas vão ouvir, e no final as pessoas vão pensar assim: realmente, esse rapaz está com o diabo no couro. Mas é preferível eu estar com o diabo no couro do que ficar agindo como muitas pessoas agem. É lamentável. É o que nós temos para dizer.